Bom dia, amados irmãos. Vamos iniciar hoje mais uma aula do discipulado, aula número 7, o discípulo, o dízimo e a oferta. Nós hoje vamos aprender junto esse tema muito importante que é pertinente à palavra de Deus. E antes de mais nada, iremos iniciar com uma oração. Senhor meu Deus eterno Pai, te agradeço pelo dia de hoje, te agradeço pela oportunidade de estar ministrando esse discipulado aos novos convertidos, a todos que têm o desejo de crescer em conhecimento e graça. Abençoe a cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Então, iniciando, meu irmão, minha irmã, você sabe o que é dízimo e oferta? Vamos aprender juntos. Então, segundo a Bíblia, podemos dizer assim: dízimo é a 10ª parte dos bens produzidos por uma família que era dada a Deus como forma de gratidão. Certo até aí? E oferta é um ato de gratidão, uma forma de reconhecer que tudo que temos vem dele. É também uma expressão de fé e adoração. Dízimo e oferta basicamente têm o mesmo significado. E vamos entender melhor a aplicação de cada um deles segundo a palavra de Deus, tá bom? Objetivo da aula: entender o que é o dízimo e a oferta, exemplos de dízimo e oferta, identificar quem deve receber os dízimos e as ofertas e compreender os efeitos de dizimar e ofertar, tá bom? Então vamos lá. O que é dízimo? Antes de mais nada, dízimo no Antigo Testamento surgiu com a lei de Moisés, que previa o pagamento obrigatório de 10% dos rendimentos dos fiéis, seja em forma de bens, mantimentos ou produtos agrícolas para auxiliar órfãos, viúvas, pobres, além de manter a tribo de Levi e os sacerdotes. Isso é o que é o dízimo segundo a Bíblia, o Antigo Testamento. Quero contextualizar com um versículo. Está em Deuteronômio 14, 22 e 23. Todos os anos, juntem uma 10ª parte de todas as colheitas e levem até o lugar que o Senhor nosso Deus tiver escolhido para nele ser adorado. Ali na presença do Senhor nosso Deus, comam aquela 10ª parte dos cereais, do vinho, do azeite, e também a primeira cria das vacas e das ovelhas. Façam isso para aprender a temer a Deus para sempre. Deuteronômio 14, 22 e 23. É a aplicação do dízimo bíblico. Vamos continuar. O que é oferta? Oferta ao Senhor é um ato de adoração, gratidão e fé que consiste em doar algo a Deus. Vamos dar um exemplo? Reconhecimento e agradecimento por bênçãos, expressão de fé e gratidão, confiança em Deus, que é o dono de todo sustento, desprendimento, liberdade, generosidade, fidelidade às orientações, reconhecimento de que os bens não são mais importantes que a vida. Entendem, meus irmãos? Isso são demonstrações de oferta, tá bom? E eu quero contextualizar com um versículo bíblico. Eu dei vários exemplos aqui, mas poderia falar reconhecimento e agradecimento por bênçãos. Quais bênçãos? Todas que nós temos na nossa vida. Só de nascermos já é uma bênção. De nós termos vários livramentos que vemos e que não vemos, é uma bênção. E o que nós ofertamos? Com agradecimentos, com reconhecimento que Deus é tudo em nossa vida, com a nossa expressão de fé, nossa expressão de gratidão, com a nossa confiança em Deus, que é dono de todo o sustento. Isso é demonstração de fé, do amor, da gratidão que nós temos a Deus. É a nossa oferta, o nosso culto, o nosso se expressar, o nosso viver. Isso é oferta ao Senhor. Quero ler 2 Coríntios 5 a 9.
E assim, quando eu chegar, ela já estará pronta. O que quer dizer aqui, ela é a oferta, tá? De outra igreja, que eles vão dar a outra igreja. Uma igreja vai ajudar a outra. Então, e assim, quando eu chegar aí, ela já estará pronta. E todos ficarão sabendo que vocês deram ofertas porque quiseram e não foram obrigados. Versículo 6. Lembre-se disto. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria, e Deus pode dar muito mais do que vocês precisam para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras, como dizem as Escrituras Sagradas. Ele dá generosamente aos pobres e a sua bondade dura para sempre. Aleluia. 2 Coríntios 9, de 5 a 9. Está mostrando um relato de uma igreja que resolveu, por vontade própria, dar uma oferta a outra. E Paulo está orientando que ela já esteja pronta, para que todos fiquem sabendo que vocês deram ofertas porque quiseram e não foram obrigados. Esse é o princípio da oferta: generosidade, amor pelo próximo, demonstração de amor a Deus por tudo que Deus te deu. Isso é ofertar, não é algo imposto. Estão entendendo? Oferta, ato de gratidão, de adoração, de fé, doar, sem pedir nada em troca. Continuando. Vou dar agora exemplos de dízimo, tá? O dízimo nos dias de Abraão. A origem do ato é de anterior a Moisés. Abraão pagou a Melquisedeque o dízimo de tudo, sendo que neste caso era despojos de guerra. Abraão deu a 10ª parte, ou a primeira parte, ou dízimo, como ato de adoração, como ato de gratidão a Melquisedeque, tá bom? Ele deu, foi voluntário, mas aqui tem o nome de dízimo. Vamos considerar dessa forma. Então, o dízimo, nessa época, não existia lei ainda, tá? Não era todo mês, não era todo ano. Abraão deu uma única vez o dízimo, ou melhor, 10%, ou a primeira parte, a Melquisedeque, dos despojos de guerra, uma única vez, tá bom? Deixo bem claro isso. Não era rotineiro, não era anual, mensal, trimestral, semanal, nem nada. É uma única vez, despojos de guerra, a Melquisedeque. Segundo ponto, o dízimo nos dias de Jacó. Posteriormente, o patriarca Jacó, seguindo o exemplo de seu avô, Abraão, só que em outra circunstância, a de ser grato a Deus se este lhe guardasse durante a sua jornada. Vou ler um trecho que está em Gênesis 28, de 18 a 22, para contextualizar. E diz o seguinte: ali Jacó fez a Deus a seguinte promessa: se tu fores comigo e me guardares nesta viagem que estou fazendo, e se me deres roupa e comida, e se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então tu, ó Senhor, será o meu Deus. Esta pedra que pus como pilar será a tua casa, ó Deus, e eu te entregarei a 10ª parte de tudo quanto me deres. Essa é um exemplo bíblico que Jacó deu a 10ª parte, ou melhor dizendo, prometeu a Deus, fez um voto, ele se comprometeu que se Deus guardasse e cumprisse tudo aquilo que ele estava lhe afligindo, Jacó estava aflito, não tinha certeza de nada e estava naquela angústia, e fez um pacto,
e fez uma promessa ao Senhor: se me protegeres, me guardares, me alimentarem, e eu chegar tudo em paz, ó Senhor, serás o meu Deus. E o que eu quero dizer? Ele prometeu. Eu não lembro se tem, eu não atentei ao fato se ele cumpriu essa promessa. Creio que sim. Mas o relato que eu encontrei foi que ele prometeu. Fez uma promessa se Deus o guardasse e o protegesse. Então ele daria a 10ª parte, tá bom? Foi um pessoal entre Jacó e Deus. Foi uma única vez, não sei se ele deu, mas está no relato bíblico que ele fez essa oração, esse pedido a Deus que se protegesse, seria o Deus dele e ele daria a 10ª parte. Tá bom, meus irmãos? Não é mensal, não é quinzenal, não é trimestral, não é anual. Essa questão do dízimo de Jacó também, igual de Abraão. Abraão foi uma vez, Jacó talvez uma vez, creio que sim, apesar de eu não ter encontrado o relato, creio que sim pela fé, mas vamos continuar. O dízimo nos dias de Moisés. Nos dias de Moisés, o dízimo passou a exercer importante papel na vida religiosa do povo israelita. Desta forma, não só a casa de Deus era suprida, como também mantida a tribo de Levi, responsável pelo sacerdócio. Então, nos dias de Moisés, já virou lei. Entende? Antes, Abraão deu uma vez, por vontade própria, a 10ª parte. Jacó prometeu a 10ª parte e Moisés tornou-se, como é que vamos dizer? Passou a ser uma lei, uma imposição, tá bom? Uma regra. Então aqui já é regra. Aqui o dízimo é uma regra. Eu separei aqui um versículo para contextualizar também. Deuteronômio 26, de 10 a 12. E agora, ó Senhor Deus, eu te ofereço a primeira parte das colheitas da terra que me deste. Depois, coloque a oferta diante do Senhor nosso Deus e ajoelhe-se na sua presença. Fique alegre por causa de todas as coisas boas que o Senhor deu a você e a sua família, e faça uma festa com os levitas e os estrangeiros que moram onde você vive. Os dízimos, agora, é o versículo 12. De 3 em 3 anos, junte a 10ª parte das colheitas daquele ano e dê aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas que moram na sua cidade, para que tenham toda a comida que precisam. Então, tem o dízimo anual, tem o dízimo trienal, né? Então, o dízimo era uma lei, era imposto. E para que era esse dízimo? Eles comiam, se alimentavam, era para suprir as necessidades. O dízimo arrecadado de alimentos era repartido, tribo de Levi, sacerdote, viúvas, órfãos, estrangeiros. Entendam o seguinte, o dízimo era arrecadado e colocado ali no templo. Beleza, certo até aí? E todo esse material arrecadado era feito o quê? Era para alimento, para o sustento, tá bom? O dízimo era única e exclusivamente para isso, tá? Não tinha outras aplicações do dízimo. Continuando, quem deve receber o dízimo? Certo? Agora é o terceiro ponto. Conforme a lei de Moisés, os sacerdotes que são descendentes de Levi têm a obrigação de receber do povo a 10ª parte de tudo. Vamos contextualizar, deixei um versículo aqui, Levítico 27 a 30. A 10ª parte das colheitas, tanto dos cereais como das frutas, pertence a Deus, o Senhor, e será dada a ele. Correto? 10ª parte, sacerdotes, é o que eu falei anteriormente. Tem a obrigação de receber a 10ª parte de tudo que é produzido. A cada 3 anos, os israelitas
separavam um dízimo especial das suas colheitas. Esse dízimo era entregue aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas. O objetivo era que eles pudessem comer até se saciarem em suas cidades. Está lá em Deuteronômio 26, que eu já li anteriormente. Entende? É a aplicação do dízimo. Quem deve receber? Sacerdotes, tribo de Levi, viúvas a cada 3 anos, órfãos, estrangeiros. Não tem outra aplicação para o dízimo, tá, meus irmãos? É alimento, legumes, seja lá, verduras, cereais, o que era produzido, a 10ª parte tinha um fim, tá bom? Não vou entrar em mais detalhes, só quero que você entenda a real aplicação do dízimo bíblico, o dízimo que consta na lei mosaica, o dízimo do Antigo Testamento. E no Novo Testamento não há nenhuma lei ou recomendação que obrigue a dar a 10ª parte do seu rendimento. É porque naquela época eles produziam do campo. Colheita, entendemos que trabalhavam com a terra, certo? Os animais, as plantações, frutas e tudo mais. Na nossa época, agora que é bem capitalista, nós recebemos em dinheiro. No nosso caso, como somos brasileiros, recebemos na moeda nacional, que é o real, correto? Mas no Novo Testamento não há nenhuma lei ou recomendação que diga: você, cristão que aceitou a Jesus, deve dar o dízimo. Não existe. Podem querer provar, mas não existe. Essa lei é a lei mosaica, é do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, os israelitas, os judeus, todo o povo de Israel, eles tinham que dar porque era uma lei, era uma imposição. Tá bom? No Novo Testamento, para todos que aceitaram e reconheceram a Jesus como seu único suficiente Salvador, não existe essa imposição. Se você pegar as leis do Antigo Testamento e trazer para o Novo Testamento, você vai estar desfazendo a obra de Cristo na cruz, tá bom? Mas vamos continuar, não vou entrar nesse ponto agora. Quem deve receber a oferta? Agora é o ponto B, né? Primeiro é sempre dízimo, depois oferta. Quem deve receber a oferta? As ofertas são contribuições em dinheiro que ajudam a manter a igreja. Normalmente é dinheiro. Pode ser cesta básica, pode ser com a prestação de serviço, pedreiro, pintor, carpinteiro, faxineiro, que é o que mais precisa, né? Pessoal que manuseia o som, entende? Ali na mídia, pessoal que tira fotos, que fazem a recepção na portaria, que estacionam ali, manobra nos carros, que fica lá na frente do estacionamento, né? Às vezes, quando tem um estacionamento grande, para evitar que alguém cometa algum vandalismo, fica um irmão, um obreiro lá na entrada do estacionamento, para vigiar os carros. Então, são formas de contribuir, de oferta. Mas, vamos continuar. As ofertas normalmente é dinheiro, que ajuda a manter a igreja. Exemplos de ofertas que eu falei foi com a mão de obra, mas também pode ser em alimentos, que eu já falei, né? Remédios, roupas e tudo que for necessário aos irmãos que estiverem passando por necessidade. Na época do Antigo Testamento, o foco principal era a fome. O dízimo era o alimento que era para sustentar, para que a pessoa não morra de fome. Tipo órfão, viúva, estrangeiro, não tem onde comer, não tem nada, então Deus reservou aquela 10ª parte. No Novo Testamento, a gente separa em dinheiro ou em mão de obra qualificada para os mais diversos serviços, para ajudar aos irmãos, a igreja, né, para manobrar na igreja, porque é preciso, que é onde a gente se reúne, mas as contribuições em dinheiro visam isso: alimento, remédio, roupa e tudo que o irmão precisar. Esse é o real objetivo da oferta em dinheiro, ajudar o irmão, entende? E eu falo também, irmãos, um adendo, quero dizer o seguinte: a oferta, para quem vive na graça,
pelo Novo Testamento, recebeu em dinheiro. Sinceramente, pode até ajudar na manutenção, entende? Que eu acredito que você recebeu a oferta, colocou ali no gasofilácio, levou até o altar, colocou no envelope, arrecadou tudo aquilo, é para ajudar os irmãos em alimento, remédio, roupa, tudo que for necessário para os irmãos que estiverem passando por aflição, por necessidade. Agora, eu não concordo, na opinião minha, de você receber ofertas na igreja e usar exclusivamente para o templo. Ah, que tem que pagar água, luz, telefone, internet, salários. Espera aí, meu irmão. Ofertas é para abençoar, para alimentar, para ajudar nas necessidades dos irmãos. Entendem? Porque os membros pode reunir, pegar um valor mensal dos membros, se eles estão de comum acordo para pagar o aluguel, pagar a luz, pagar a água, entende? Mas, no meu ponto de vista, tudo que é arrecadado, o principal foco não é manter um templo, o principal foco é alimentar a quem precisa. Tem uma diferença muito grande, porque isso tira do alvo. Se pergunte, uma pergunta assim, retórica, o que você acha que agrada a Cristo? Você receber um dinheiro no gasofilácio e usar esse dinheiro para manter o templo, ou receber esse dinheiro para ajudar os necessitados? O que você sinceramente acha que é o correto, que Jesus se agradaria, aquilo que agrada o coração do Pai? Qual dos dois caminhos? Manutenção de templo, ou você acha que seria ajudar os necessitados? As ofertas alçadas por amor, as pessoas doam, creio eu, segundo a palavra e meu entendimento pessoal, ajudar os necessitados. Nada contra manutenção do templo, até porque o templo é composto por pessoas e uns louvam, uns ajudam no som, nas fotos, na portaria, e outros na reunião mensal, creio que ajudam com uma contribuição para manutenções básicas do templo, entende? O principal foco são almas, vidas, acolher quem precisa. E secundariamente, se você tem vidas, irmãos cristãos bem cuidados, bem assistidos, certamente esses irmãos, quando passar esse deserto, essa tempestade em suas vidas, eles, como forma de gratidão a Deus, eles vão ofertar por amor para abençoar outros irmãos. Essa atitude se multiplica e cresce, entende? Porque cada irmão tem entendimento, tá? Não adianta tampar o sol com a peneira, porque todos os irmãos têm entendimento. Então, quanto mais ele lê a palavra, quanto mais ele ora, quanto mais ele medita, jejua, mais ele aprende, o Espírito Santo se revela. E ele fica disposto a doar. E ele quer ver as suas doações, suas ofertas serem direcionadas para o que agrada o coração do Pai, o coração de Jesus, para aquelas ofertas serem movidas para aquilo que o Espírito Santo toca em seus corações. Entende? E o que o Espírito Santo toca no seu coração? Ofertar para ajudar os necessitados. A Bíblia sempre fala disso, tá bom? Mas vamos continuar. Com relação a isso, eu deixei aqui 2 Coríntios 9,7, não com tristeza nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Eu acho correto dar com alegria. Dar para quê? Para abençoar ao meu irmão que está passando necessidade, entende? E quem tem fome tem pressa, meu irmão. Eu não entro no mérito do passado do irmão que está passando necessidade. Eu me preocupo com ele está passando fome, ele está passando uma necessidade, está passando uma aflição. Nós fomos levantados para pregar o ID do Senhor, para acolher quem precisa, não para julgar o necessitado, entende? Então posso estar equivocado, mas segundo o que eu leio da palavra de Deus, Deus move nossos corações para abençoar os outros irmãos. E todos juntos, como uma grande família, um ajudando o outro, um dando a mão ao outro. Tá bom?
Eu deixei também aqui um versículo, Mateus 22, de 36 a 40. Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. Glória a Deus. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nestes dois mandamentos. Aleluia! Não preciso falar mais nada. Ame a Deus, ame ao próximo. Quando você recebe uma oferta alçada, o que você vai fazer? Pense bem. Construir templos, ajudar quem precisa. A escolha é sua. A palavra é a mesma. Leia e você terá o entendimento. Deixa eu ver aqui. Efeitos de dizimar e ofertar. Vou colocar aqui os efeitos de ofertar. De acordo com a Bíblia, quem oferta a Deus é abençoado. Ofertar é um ato de amor, gratidão e adoração. Contextualizo também com Provérbios 11, de 24 a 26. Mas eu vou ler só o 25. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. Entendem? O princípio é simples. Continuar. Eu botei uma observação aqui, eu vou ler. Poucos ofertam com alegria. É o meu entendimento, tá? O sentimento que eu tenho. Poucos ofertam com alegria, talvez por falta de ensino ou de ter o entendimento correto do que significa ofertar. Ou seja, por escândalos envolvendo líderes religiosos que, por falta de vigilância, erram o caminho para Cristo e usam de forma gananciosa os recursos ofertados a Deus pelos fiéis, dando mau testemunho, causando esfriamento espiritual. Eu acompanho algumas notícias e eu fico triste quando eu vejo um líder sair dos caminhos do Senhor por escolha própria. Ele está ali para ser o mordomo, ele está ali para administrar, ele está ali para abençoar os irmãos em necessidade e em dado momento ele deixa de ouvir a voz de Deus e isso causa entristecimento à sua congregação. E como nós estamos na época da internet, né, que tudo que acontece em qualquer canto do planeta é viralizado, essas notícias ruins alastram de uma forma sobrenatural. Então, se for uma notícia de um pastor, de um líder que está orando com uma irmã enferma no hospital, é uma notícia que talvez não tenha grande repercussão. Mas um pastor que caiu saiu da presença de Deus por diversos motivos, isso alastra de uma forma igual trilha de pólvora. Não para mais, meu irmão. Então, temos que andar vigilante em ofertar com amor, em acompanhar as ofertas, o que é feito, se você tem reunião mensal, as famílias que estão sendo abençoadas, cestas, acompanhe, veja com seu líder, não deposite ali no gasofilácio e fale, eu fiz minha parte. Porque se você estiver fazendo isso, você está sendo negligente. Você tem que plantar e acompanhar, porque o irmão precisa ser abençoado. Então, seja sábio, acompanhe, até porque quando você acompanha o que é feito com a oferta. Eu vou dar um exemplo. Se numa igreja com 20 pessoas e tem 5 famílias passando necessidade e só deu para comprar uma cesta básica com a oferta daquele mês, eu te pergunto, no próximo mês, com esse conhecimento e sabendo da necessidade dos irmãos, o que você vai fazer? Você vai se calar e vai fingir que nada aconteceu, ou você vai procurar ofertar mais para abençoar mais vidas de forma informal? Porque quando tu coloca ali o envelope no gasofilácio, não tem nome. Então, quando o pastor fizer a reunião mensal, o que ele vai ver? Opa, o número de ofertas
nesse mês quadruplicou, multiplicou por 10, por 20. Dá para abençoar os irmãos, as 5 famílias, e ainda vai sobrar para abençoar para o próximo mês. Graça, é isso que acontece. Porque você, sabendo do teu irmão necessitado, do que precisa ser feito, você é tomado por uma empatia, por um sentimento vindo de Deus, que tu não pode ficar vendo o irmão passando necessidade, o irmão que caminha ao seu lado. E esse é o princípio desde o antigo como no novo. É abençoar a quem está precisando. Mas vamos continuar. Efeitos do dizimar e ofertar. O que acontece quando os efeitos de quando a gente oferta com alegria? A gente se sente recompensado por ser parte ativa na obra de Deus. É um sentimento de alegria. Não é de engrandecimento, é de alegria por ver o nosso irmão sendo abençoado. E mais ainda, quando a gente oferta e não tem nome de ninguém, só tem ali o valor e o que está sendo feito comprando cesta, remédio, vale gás, e ver a alegria na cara do irmão de saber que ele é querido naquela congregação. Isso é maravilhoso. E outro efeito, Deus o socorre em tempos trabalhosos. Deus sempre socorre aqueles que são ofertantes e generosos. Torna-se exemplo para os demais crentes. Eu coloquei torna-se exemplo porque quando nós praticamos boas ações, isso se multiplica. Nós temos um coração mais amoroso, as pessoas sentem isso e são contagiadas e isso se alastra. Todos são tomados desse amor de Deus. Eu não sei se eu soube explicar em palavras, mas é mais ou menos isso. Deus lhe é recíproco em proporções bem maiores. É algo sobrenatural. Quanto mais você dá, mais você recebe. Isso é lei? Lugar nenhum. Na prática, quanto mais você ajuda, mais Deus te capacita. É algo sobrenatural. Isso é pela fé, meu irmão. Não é algo que alguém, algum líder está te mandando, não. Você acompanha as reuniões da tua congregação, reuniões mensais, de balanço, né? De tudo que é feito. Você sabe quem são as famílias. Você vai em orações nas casas dessas famílias, tu acompanha a necessidade e você tem o desejo de ajudar. Para quê? Para que aquelas famílias necessitadas possam ser erguidas. É como você dar a mão a quem está precisando e puxando ela para que ela seja resgatada. Eleva a autoestima, demonstra o amor de Deus. Isso é maravilhoso. Os recursos são mais abundantes para os projetos da igreja. É claro, quando nós temos o espírito de união e nós ofertamos com alegria, tudo dá certo. Quando tudo é às claras, quando tudo que é ofertado ali no gasofilácio, que é colocado ali na caixinha, no envelope ou no Pix na conta da igreja, e tudo é junto, e há transparência, que há união, os recursos são mais abundantes para todos os projetos que a igreja, que o corpo de Cristo se propõe a fazer. Se você quer, uma vez por mês, um exemplo, tá? Promover na tua igreja e na tua sociedade ali junto às pessoas que moram próximas, carentes, um carreteiro, um jantar, um cachorro quente, uma vez por mês, início de todo mês. Isso atrai porque tudo que você se propõe dá certo, porque há união e Deus está ali abençoando. A obra de Deus é realizada com maior rapidez. É claro, quando todos se unem no mesmo propósito, falando a mesma língua, dispostos a se doarem por igual, meu irmão, tudo é realizado, não é nem com rapidez, é realizado na velocidade da luz. Tudo prospera, entende? Mas você tem que fazer também acontecer como comunhão. A igreja tem que se unir. A igreja não pode você dar uma oferta
não sabe o que faz, não vê nada acontecer, e isso gera resistência, isso gera dúvidas, isso gera incertezas. E creio que as bênçãos de Deus não habitam em incertezas. Tu quer um ministério próspero? O que é um ministério próspero? É um ministério que cresce, que planta igual árvore, igual semente, vai crescendo um monte? Não. Ministério próspero, para mim, no meu entendimento, é quando aquelas vidas, aquelas famílias que ali congregam têm o mesmo propósito, falam a mesma língua, adoram a Deus da mesma forma e todos são unidos, um dando a mão ao outro, um orando pelo outro, um intercedendo pelo outro. Entendem? Isso para mim é união, é uma grande família. Isso é o corpo de Cristo, em que Cristo é o cabeça. Tá bom? E gostaria também de deixar uma observação. Eu estava conversando hoje na reunião familiar na casa do pastor da nossa igreja e durante o carro fiquei pensando sobre algo. Meus irmãos, eu queria diferenciar o bom pastor do pastor. Deus nos céus, intermediário Cristo Jesus, o bom pastor que intercede por nós, e embaixo na terra os homens. Os homens são ovelhas de Cristo. Homens que eu falo são homens e mulheres, tá? Homens e mulheres são ovelhas de Cristo. E Deus permite que se levantem ovelhas para liderar outras ovelhas. Essas ovelhas que são levantadas, nós damos o nome de líderes, pastores, bispos, entendem? Damos nomes atribuídos segundo a sua posição, a que grupo, a forma deles trabalharem. Mas o que eu quero dizer com isso? O homem foi levantado, um exemplo, a pastor, certo? Ele não é o bom pastor, ele não é o dono da igreja, ele é o homem levantado para liderar seus irmãos em Cristo Jesus, para liderar e prestar conta a Cristo. Porém, esse irmão é falho. Então, não se liguem muito no homem. Atentem ao que diz, analisem segundo a palavra, entende? Peça para tirar dúvidas. Se algo foi dito, algo foi pregado, uma conduta não condiz com a palavra, pergunte com todo respeito, tá bom? Porque o objetivo é a união. E onde há contenda, onde há líderes que não andam com transparência, as bênçãos de Deus ficam retidas, entendem? Então é muito complicado, é no meu ponto de vista. Eu creio que onde há desunião, onde há meias palavras, as bênçãos de Deus ficam retidas. Por quê? Porque o líder, a ovelha que foi levantada para liderar, é falha. Então não confie plenamente na ovelha, porque na ovelha que foi levantada para liderar. Você tem que ouvir, aprender e analisar segundo a palavra. Porque o bom pastor, que é Cristo Jesus, não cometeu nenhum pecado. Viveu, pregou, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou o terceiro dia e até hoje intercede por nós. E um dia voltará para buscar a sua igreja. Aleluia, glória a Deus. Então, o que eu quero dizer? O líder ou o pastor da igreja, ou bispo, ou apóstolo, o nome que quiserem, não interessa muito nesse momento. Mas a pessoa que está encarregada de liderar os irmãos é falho também. Ele não é sua cobertura, ele não é o seu Cristo, ele é uma ovelha que tanto quanto você está aprendendo da palavra de Deus, vai ser um eterno aprendiz. E é tanto que todos nós temos que clamar a Deus pelos livramentos, pelas misericórdias, entendem? Então, tanto nós quanto o líder tem que clamar a Cristo, que é o nosso bom pastor, tá bom, meus irmãos? Eu só estou dando essa diferenciação porque eu vi que tem pessoas que olham muito para o líder e idolatram e confundem, esquecem da palavra de Deus e ouvem a palavra do líder. O que o líder diz. Eu vi um pregador agora no YouTube falando que ele foge da palavra,
que Deus fala na boca dele, então o que a Bíblia prega é irrelevante, mas o que ele fala, ele é boca de Deus. Então é umas doutrinas que não estão de acordo com a palavra e confundem, entendem? Então, vamos continuar. Essa foi uma observação que eu quis fazer para que você diferencie e entenda que a igreja é corpo de Cristo, o cabeça da igreja, o bom pastor é Cristo, e que o pastor local da igreja é uma ovelha que foi levantada para ajudar os irmãos nesta caminhada com Cristo Jesus, entendem? Então vamos continuar. Atividades práticas, reflexão pessoal, medite sobre como ofertar, uma forma de medite sobre como ofertar é uma forma de colocar a fé em ação. Já pensou sobre isso? Quando nós estamos ofertando, nós estamos materializando a nossa fé em dinheiro, em prestação de serviço, aconselhando, orando, entendem? Auxiliando, são formas de colocar a nossa fé em ação. Estudo da palavra. Dedique um tempo para estudar passagens bíblicas que falam sobre oferta. Não só sobre oferta, eu botei oferta porque o tema é oferta, dízimo, mas leia a palavra de Deus, vá tendo atenção, leia um pedaço, ore ao Senhor, peça o discernimento e coloque em prática, abençoando a vida dos seus irmãos. Irmãos em Cristo. Oração. Ore pedindo a Deus um coração submisso, um coração quebrantado, um coração que tenha amor pelo seu irmão e obediência à palavra de Deus. Entende? Então, na oração, a gente se abre na presença de Deus, porque em oração Deus vem e ouve a nossa oração. Entende? Então é isso que eu quero dizer. Reflexão, estudo, oração. É algo sobrenatural. Quanto mais você buscar a presença de Deus, mais você vai encontrar. Tá bom? Resumo da aula. Nesta aula aprendemos sobre o que é dízimo e oferta. Exemplos de dízimos e ofertas. Quem deve receber os dízimos e ofertas. E os efeitos de dizimar e ofertar. As palavras são bem parecidas. A aplicação, a grosso modo, diferencia-se entre obrigação do Antigo Testamento, oferta de amor no Novo Testamento. Não existe dízimo no Novo Testamento, tá bom? Que o dízimo do Antigo Testamento ele é obrigatório, lei. Então não se aplica. Nada contra. Você dá 1%, chamam de primícia, dá 10%. Pode-se dar o nome de dízimo, porque é 10%. Você pode dar 20%, dá 30%, dá 40%, dá 50%, dá 100%. Só não dê 110%, porque você vai ter que usar o cartão de crédito, tá bom? Não dê além da sua capacidade, tá bom? Cuidado com isso, que eu também vi na internet líderes pedindo ou induzindo o fiel a dar tudo o que tem. Dê tudo. Coloque no altar tudo que você ganhou, a sua rescisão do trabalho, sua indenização, bote tudo. Meu irmão, tome cuidado, meu irmão. Tome cuidado. Tome cuidado porque tem muita gente enganando. É complicado. Tem pessoas que só querem sugar e querem só acabar com a ovelha. Arrancar a lã, arrancar a carne e vender até os ossos. Então cuidado. Entendeu? Cuidado. Analise tudo segundo a palavra. Ore. Não deixe ser enganado. Tá bom? Então, nesta aula aprendemos o que eu acabei de dizer. E na próxima aula falaremos sobre o discípulo e o Espírito Santo. Será a nossa 9ª aula. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. E outra coisa, meus irmãos. Quem precisar de tirar alguma dúvida, pode mandar mensagem. Seja de elogio, de crítica, o que tem que melhorar, piorar. O assunto é muito amplo. Eu tentei resumir da forma mais breve possível,
da forma mais simples, porque tem muitas pessoas que fazem uma exegese, não, esqueci a palavra, parece exegese, exegese, e que elas transformam, distorcem a palavra, mas uma coisa não consegue esconder, o objetivo principal. Quando o objetivo principal é servir a Cristo, é fazer a obra, é abençoar vidas, é inconfundível, tá bom? E você vai ter paz no coração quando você participa dessa congregação. Quando você participa e tu sente que algo está errado, e tu pergunta negativo, tu tá, como é que é o nome? Quando fala que você não pode falar mal do ungido de Deus. Cuidado, meu irmão. Quando mandam essa resposta e não te explicam nada, acenda um sinal amarelo, cuidado que você pode estar até mesmo numa seita ou um falso pregador na sua igreja que traz a palavra, tá? Cuidado, analise tudo segundo a palavra, tudo que o homem diz, para que você seja abençoado cada dia mais. Que Deus te abençoe, fica na paz em nome de Jesus. Amém.